gente cresceu e aprendemos desde criança que nós iríamos morar no céu eternamente, que a gente ia ficar pulando de nuvem em nuvem, tocando uma harpa, tocando um instrumento, cantando naquele grande coral. Mas o que a Bíblia fala sobre isso? Nós vamos realmente morar no céu? Tudo bem? Meu nome é Michael Ribeiro, seja muito bem-vindo ao canal Casa de Gaio, mais uma vez com você aqui. Bom, primeiro nós devemos tratar o seguinte, que Cristo, ele pregava o evangelho do reino dos céus, e não o evangelho do reino nos céus, mas de um reino que tem origem nos céus. Então, céu não é o lugar para onde a gente está indo, céu é a origem de onde o reino está vindo. Quando nós olhamos para o Gênesis, nós percebemos que todo esse desdobramento do plano divino, do plano de Deus, ele começa a ficar claro logo no capítulo 2. Nós já vamos ver isso daqui a pouco. Mas no capítulo 3, quando o Senhor fala na viração do dia, no verso 8, o homem se esconde da presença de Deus. Então o Senhor chama o homem e pergunta: onde estás? Repara que ele não pergunta o que o homem estava fazendo ou o que ele tinha deixado de fazer, mas sim aonde ele estava. O chamado não fala de uma tarefa a ser realizada, mas fala de um lugar para se habitar com Deus. A questão é que o homem foi criado para habitar diante de Deus. E Deus o fez para ser a sua habitação. O homem, ele é um tabernáculo. 2 Coríntios capítulo 5 explica muito bem isso. E começa a presença de Deus perseguir o homem. E não o homem perseguir a presença. Então nós vemos algo muito fantástico por toda a Escritura, que elas vão iniciar e concluir com a seguinte afirmação: não é sobre perseguirmos a presença de Deus, é sobre nos tornarmos a habitação da presença de Deus. É a presença de Deus que procura o homem desde daquele dia de Gênesis, desde a época de Gênesis, de Adão e Eva, desde daquele momento, quando a presença de Deus, pela primeira vez, não encontrou lugar de descanso entre os homens. Então nós vemos, por exemplo, em Gênesis 2,15, que o Senhor criando um jardim e colocando o homem ali, e o Senhor o visitava na viração do dia. Qual é o propósito do Jardim do Éden? Um lugar de habitação. E o que Deus estava dizendo ao homem com isso? Eu quero habitar entre vocês. Então o homem peca, é expulso do jardim e Deus continua, Deus segue com o seu intento, com a sua intenção, com o seu plano, não muda nada. O plano de Deus não muda nada, tanto que centenas de anos depois que Deus tira Israel do Egito, Êxodo 25, verso 8, Deus desce em Êxodo 19 e dá uma ordem: construa um tabernáculo, para que eu possa habitar no meio de vocês. Você entende? Em Gênesis era um jardim, na criação. No período do Êxodo é um santuário, é um tabernáculo. A presença de Deus ainda está procurando a mesma coisa, habitar no meio do povo. Então Israel entra na terra prometida e nós entramos na época dos reis. E como a busca de Deus vai se desdobrando por meio do tempo e pelo longo da história, nós temos 2 templos e a tenda de Davi. O templo construído por Salomão, a tenda de Davi e o templo construído por Zorobabel no período pós-cativeiro babilônico. E qual era a função do templo? Nós temos, por exemplo, 1 Reis 6:7,
quando nós vemos que as pedras do templo não necessitaram de ferramentas humanas para serem edificadas. Isso é uma clara metáfora ao que nós somos pedra viva, o lugar onde Deus habita. E quando Salomão termina de edificar o templo, o que acontece? A glória de Deus enche o templo. E o que Deus estava dizendo agora, por meio do templo, a mesma coisa desde Gênesis, desde a criação. Eu quero habitar entre vós. Em Gênesis, na criação, um jardim. Em Êxodo, um tabernáculo. No período dos reis, um templo. Então nós seguimos as Escrituras e nós chegamos na transição das alianças, quando Deus vai mudar a forma de se relacionar com o homem. E você tem Isaías 7,14, que diz: a virgem conceberá e dará à luz um filho, e isso será um sinal, e o seu nome será Emanuel. Que quer dizer Deus conosco. Olha que tremendo, irmão. E agora Deus está falando por intermédio de uma pessoa, do seu próprio Filho. Quando Cristo está andando na terra entre os homens, o Pai está dizendo a mesma coisa que dizia desde Gênesis: eu quero estar entre vós. Um jardim, um tabernáculo, um templo, uma pessoa. Então nós entramos no período da nova aliança, e em 1 Coríntios 3,16 nos é dito assim: que nós somos o templo de Deus e que o seu Espírito habita em nós. E agora, na estação, na dispensação que nós estamos, Deus está falando com a humanidade por intermédio da igreja. Qual é a missão final da igreja? Dizer ao mundo o que Deus está dizendo: eu quero habitar entre vós. Agora é uma casa espiritual, como 1 Pedro capítulo 2, versos 5. Então nós temos na criação um jardim, no Êxodo um tabernáculo, no período dos reis um templo, na transição das alianças nós temos o Emanuel, uma pessoa. Na nova aliança nós temos a igreja, a habitação de Deus em Espírito, e chegamos em Apocalipse capítulo 21, versículo 2 e 3, João vê descendo do céu a santa cidade, a cidade santa, a nova Jerusalém. Começou com um jardim e se tornou uma cidade. Você entende? A nova Jerusalém que descia do céu. Não é nós que vamos, é Ele que vem. Ele vem. Então as Escrituras dizem, no verso 3 de Apocalipse 21, eis aí o tabernáculo de Deus, está com os homens, pois com eles habitará. Olha que interessante, queridos. É Deus habitando com os homens, não os homens habitando com Deus. É toda a criação restaurada e a presença de Deus habitando com os homens. E esse entendimento, ele vai tocar o nosso entendimento, vai tocar a nossa missiologia, vai nos livrar de uma mente escapista e vai fazer com que a gente veja a nossa missão nessa terra, a nossa missão de uma outra forma, que aquilo que nós estamos fazendo agora tem a ver com preparar essa terra para a vinda do reino dos céus. Ele nos chamou para tal coisa, Ele nos chamou para isso. Isso é maravilhoso para nós, isso de fato é fantástico. Construir o entendimento de que de Gênesis a Apocalipse, Deus está dizendo: eu quero habitar entre vós. É a única coisa que Deus fala de Gênesis a Apocalipse. Sempre vale lembrar, para a gente terminar aqui, Gênesis 1 e 2, Apocalipse 21 e 22, os 4 capítulos que conectam o propósito eterno de Deus. Gênesis 1 e 2, antes do pecado. Apocalipse 21 e 22, depois do pecado. Gênesis 1 e 2, um lugar, o jardim.
Apocalipse 21 e 22, um lugar, uma cidade. Gênesis 1 e 2, o centro do jardim tinha a árvore da vida. Apocalipse 21 e 22, no centro da cidade, a árvore da vida também está ali. Gênesis 1 e 2, um casal, Adão e Eva. Apocalipse 21 e 22, um casal, Cristo e a igreja, a sua noiva. Gênesis 1 e 2, Deus na terra habitando com os homens. Apocalipse 21, 22, Deus na terra habitando com os homens. Deus na terra habitando com os homens. Isso de fato é impressionante. Se você gostou desse vídeo, compartilha aí, deixa algum comentário. Eu espero ter servido de luz na sua vida, na renovação do seu entendimento através da palavra de Deus. Até o próximo vídeo.